Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos novamente aqui toda quinta-feira, gente, respondendo às perguntas que são inúmeras aí dos meus amigos e seguidores, e espero que tenha agradado vocês. Bom, eu tinha comentado a semana passada do Alex Mendes, que eu lembrava que ele tinha me feito uma pergunta e eu não localizava a pergunta. O Alex foi muito gentil, me escreveu dizendo que não há problema algum e me mandou de novo a pergunta. E a pergunta dele se trata de uma degustação que ele fez com alguns amigos, e num determinado momento tinham uns Pinot Noir lá da Borgonha. E ele então comenta comigo, quando chegar nos vinhos da Borgonha percebemos um certo azedo ou acidez, são os termos que ele se refere. E era interessante que essa mesma acidez se repetia nos vinhos do Zenker, o da Arte da Vinha, que eu já indiquei aqui para vocês. O Eduardo Zenker, na minha opinião, disparado, o mais criativo dos enólogos que eu já conheci aqui no Brasil. Ele é excepcional. E, enfim, essa Arte da Vinha, eu indico os vinhos dele com carinho, porque ele tem talento. E um dos confrades informou que os vinhos da Borgonha não dava para se comparar com os vinhos do Novo Mundo, que é mais leve e menos rústico. Bom, são duas coisas aí, né? A primeira é essa percepção que você teve, o Alex, do azedinho e da acidez. Você está certamente se referindo à acidez volátil. E como esse assunto é um assunto que merece comentário de quem realmente sabe das coisas, eu pedi para o meu amigo Alejandro Cardoso, aquele mago, já falei dele aqui para vocês, da empresa brasileira de vinificação, que trabalha para 40 produtores de vinho, você imagina. Ele faz o famoso Sabina, lá da Sacramentos, do Jorgito do Nardelli, que é outro vinho espetacular, cansou de ser eleito aí o melhor vinho do Brasil e tal, enfim. E ele é um craque, a gente é muito amigo porque nós somos o oposto no mundo dos vinhos. Eu gosto do vinho que não tem interferência alguma, e ele vive da interferência, porque a ciência tem conhecimento, e o conhecimento, muitas vezes, quando bem usado, que é o caso do Alejandro, transforma um vinho que seria ruim num vinho bom, bem feito, porque ele sabe corrigir tudo, ele conhece a fundo esse assunto. Vamos ver o que ele conta pra gente? Didu, tudo bem contigo? Olha esse quadro aí atrás. O seguinte, Didu, sobre a acidez volátil, a acidez acética nos vinhos, ele pode estar vindo produzido de distintas etapas. Uma pode ser pela qualidade da fruta, onde essa fruta ela já vem com uma carga de botrytis de campo muito alta ou de glomerela, e isso faz com que a fruta que já chega com uma acidez volátil muito alta e logo só aumenta durante o processo fermentativo. Esse é um caso. Se a uva está sadia, mas há um desvio fermentativo, isso pode acontecer por N fatores, que já abririam muito leque. Também pode acontecer durante a fermentação, que a uva chega com uma acidez volátil muito baixa. Às vezes, essa medida de acidez volátil não é correta, porque só se toma um mosto na saída da fruta, e não se espera a 1 ou 2 dias, onde ou pelo menos 24 horas, 48 horas, onde toda a massa está homogênea, isso tem uma realidade de acidez volátil, mas essa acidez volátil poderia aumentar na fermentação em função de um desvio bacteriano no meio do caminho. A fermentação se alentece, seja isso porque a carga microbiana, a carga das leveduras não é o suficiente, ou a nutrição não é suficiente para finalizar a fermentação se alentece, e nesse momento começa a ter uma fermentação monoláctica, né? E com isso faz com que nós geremos, ou se gera, melhor dito, um aumento da acidez volátil, que é, em definitiva, a produção de ácido acético, né? E o terceiro ponto é durante a conservação.
né? Durante a conservação, a presença de ar, né? Que seja uma carga microbiana muito alta, ou os vinhos em presença de ar, primeiro se forma uma flor, logo essa flor, que é uma levedura, logo essa flor baixa o grau alcoólico na parte de cima do vinho, logo, né, começam a entrar as bactérias e a formar ácido acético. É importante também que todo o processo sempre é baixar a carga microbiana em todo momento, né? Então, vinhos que têm carga microbiana muito altas, em um determinado momento, em condições de higiene, talvez não 100%, podem estar desenvolvendo uma acidez volátil importante, né? Então, tu tens esses 3 momentos onde se desenvolve a acidez volátil. E em muitos casos, essa acidez volátil parece desapercebida, né, ao gosto, né? Em alguns casos é muito neta, muito clara, e em outras não, dependendo do vinho e da estrutura que este tenha, né? Se é vinho novo, se é vinho velho, se passou por barrica, não passou por barrica, se é vinho mais leve, né? Tem vinhos que parece que tem uma sensibilidade maior, né? Aqui tem um cuidado maior, que tendem a ter acidez, te peço desculpa, estou com um resfrio, acidez volátil muito mais elevada, né? Desculpa, tem uma tendência a que a acidez volátil ao ácido acético esteja mais presente por uma atividade microbiana, mas normalmente tem a ver com carga, né, microbiana em todo o processo. Como te disse, ou pode vir da uva, mas se a uva é sadia, pode vir por um desvio de final de fermentação. Normalmente há uma parada de fermentação, um enlentecimento da fermentação alcoólica em presença que há muita bactéria, ou acontece de forma espontânea no final, né? Ou pode ser porque simplesmente que acontece, né? Uma barrica ou um tanque ficou aberto, ficou baixo, começou a formar flor e na sequência tem volátil, né? Sempre lembrando, Didu, que há uma legislação que limita o número máximo de volátil a 20 mil equivalentes, né? E que a gente tem que cumprir esse ponto. Eu entendo que para alguns vinhos tintos ter uma volátil de 14, 15, 13, 14, 15 até 16 vai muito bem, porque dá um pouco de complexidade para vinhos muito maduros, né? Mas é um gosto pessoal, mas sempre os vinhos estão dentro da legislação. Didu, beijão. Que tal, não é demais, gente? O Alejandro é um show, gosto demais dele, e fica aí a explicação. Agora, eu vou discordar do seu amigo que acha que não se compara porque os Pinot do Novo Mundo são mais leves e menos rústicos. Eu acho que vinho, na verdade, não se compara, viu, Alex? O vinho foi feito por nosso prazer, isso não é um concurso interminável de gente avaliando coisas, acho isso, acho aquilo. O vinho foi feito por nosso prazer, isso que você fez aí com seus amigos é o máximo. Degustar várias garrafas juntos, trocar ideia, mas eles não são comparáveis. E depois existe um engano em todo mundo que quer fazer Pinot Noir pelo mundo. Há 2 coisas, eu sempre comento isso. Tem 2 produtos que qualquer produtor quer fazer. Ele quer fazer um grande champanhe e ele quer fazer um grande bourgogne. Só que ele não está na champanhe e nem está na bourgogne. Então, vamos parar com essa bobagem, porque quando alguém faz um vinho na Serra Gaúcha, ele tem que ter a tipicidade da Serra Gaúcha. É um terroir de chuva, é um vinho que você não deve deixar amadurecer muito, ele tem que ter aquela característica do vinho mais novo, do vinho frutado, gostoso. Não é para ser um vinho chileno, nem um super toscano, e muito menos um bourgogne. Ele não é. A gente tem que aprender a respeitar o terroir e ter a humildade de aprender com esses vinhos. Um vinho, quando é puro, que é feito sem interferência, esse vinho mostra com veracidade o local, porque ele preserva o DNA que estão nas leveduras da fruta. Quando você mata esse para se livrar de outros problemas, depois tem que acrescentar, virou uma alquimia, que é o trabalho do professor Pardal aí, o Alejandro, que acabou de contar para a gente essa coisa toda. Então você não tem que comparar.
A Borgonha é incomparável. Além de ter aquela tipicidade da origem do Pinot Noir, que era Pinot Noirien, já falei isso para vocês, aprendi no livro História do Vinho, do Hugh Johnson. Os monges, o pessoal baniu a Gamay de lá, né? Agora estão quebrando a cabeça porque a Gamay, com aquecimento global, se adapta melhor. Mas eles baniram e ficaram com a Pinot Noirien, que era um cruzamento que eles fizeram de duas castas, uma chamada Pinot, porque tinha o formato de pinha, por isso chamava-se Pinot, Pineal, e outra que se chamava Noirien, porque ela era acinzentada. Então esse cruzamento virou Pinot Noirien, e que virou a Pinot Noir. Ela é de lá, ela é uma uva autóctona de lá, e portanto representa, e está num terroir raríssimo, uma coisa, uma preciosidade, ali é uma colcha de retalho de diversos níveis de qualidade, com pequenos climás. O clima é uma especificidade de um determinado terroir, dependendo daquele pedacinho do seu subsolo, da sua exposição, da sua altitude, essa coisa toda. Chamam de clima. E a Borgonha é uma colcha de retalho de climás dentro dos terroirs de lá. Então não se compara, é uma bobagem essa coisa, tá certo? Bom, espero ter ajudado, né, o Alex, e me desculpo novamente do esquecimento, hein? Bom, vamos tirando as perguntas da frente. Vamos saber o que tem de novidade na World Wine, gente? Vamos ver? Olá! Olha que dica mais legal que eu tenho para vocês hoje lá no portfólio dos orgânicos, biodinâmicos e naturais da World Wine. Esse aqui é um vinho, eu já falei desse produtor em outra ocasião com outro vinho dele, é o Gerard Breton. Esse cara é um craque, ele é um aficionado por natureza e por biodinâmica. Ele é um dos pioneiros em biodinâmica no sul da França e é um cara que hoje tem nada menos do que 10 propriedades produzindo vinho em diversas regiões do sul da França. Esse aqui é de uma propriedade dele lá em Narbonne, feito com Cinsault e Pinot Noir. Não é biodinâmico, mas é de vinhedo orgânico. E o cara é um craque, ele fez isso aqui de uma receita curiosa, porque ele não é nem um pétinat, ele não é um espumante, ele é muito delicado, tem um pétillant muito delicado, porque ele pegou as uvas e fez primeiro uma prensagem delicada delas conjuntamente e fez um vinho tranquilo. Depois ele pegou aquele mosto, aquela sobra, e depois que o vinho estava pronto, ele fez uma refermentação do vinho com esse outro mosto. É um processo de dupla fermentação. A tampa é Corona, vocês estão vendo, ó? Muito legal. E o vinho você quase que não vê aqui o pétillant dele. Tá vendo as borbulhas, ó? Ele é levemente pétillant. Uma delícia, porque ele tem a estrutura, obviamente, de Cinsault e Pinot Noir, tem que dar alguma estrutura, né? Ótima acidez, delicado, uma cor super sedutora e 12 graus de álcool, gente, um show. Um vinho muito próprio para o nosso clima, para aperitivos, para ficar à beira da piscina. Uma delícia, um achado de vinho que você tem lá no portfólio da World Wine. Um desses vinhos do craque Gerard Breton, de Cinsault e Pinot Noir. Vai por mim que você vai se dar bem. Saúde! Muito legal, eu curto demais o portfólio da World Wine e recomendo especialmente nesses vinhos de cultura orgânica, os biodinâmicos, que são meus prediletos, e os naturais. Bom, o meu amigo Gefrá também tem novidade, vamos ver o que ele tem para contar para a gente? O Gefrá, que rótulo mais bonito isso aqui, olha. É muito lindo hoje. Só de ver o rótulo você quer provar. E aqui o que temos?
Pic Saint-Loup. Saint-Loup, donc fica no Languedoc, é uma sub-região do Languedoc, está nas montanhas, é uma região linda. Você tem que subir bastante, chegar num terreno mais plano, cercado pela outras montanhas, é lindíssimo. Que lindo, hein? Então, nessa região, o Pic Saint-Loup é a montanha que você está vendo da vinícola. É uma, não sei como dizer isso em português, é um lugar, peregrines, pessoas que vão... Peregrinos, de peregrinação. Que as mulheres vão lá quando você tem problema para engravidar. Ah, é? E então a lenda que quando você conseguir subir a montanha... Volta grávida. Ou logo depois... Não sei se volta grávida. De melhor logo depois, porque não... Mas escuta, quem tomar um Domaine Lotus Pic Saint-Loup também pode entusiasmar. Funcionar ainda melhor. Por que não? Quanto tá, Gefá? Isso está saindo R$319. Tá. Mas que uva é? É um Chardonnay, Viognier, Petit Manson. Então ele tem densidade e frescor. Exatamente isso. Isso é Sauvignon Gris. Sauvignon Gris. Isso, é. Também vai dar, com o Marsanne vai dar untuosidade. Exatamente. Bárbaro. Você indicaria para quê? Vamos pensar numa harmonização legal. Acho que um vitelo, um rôti de vitelo. Boa. Funciona super bem. Alguns... bicho de caça, como se chama? Ave de caça? Caça de pelo ou de pena? Licaille, como se fala? Esqueci licaille. Perdiz? Perdiz, funciona super bem aqui. Muito legal. Monsieur. Je vous en prie. Show, né? O Gefá é demais. Bom, o Felipe me escreveu falando de Du, você me indicaria... Hoje os cachorros estão demais aí no vizinho, né? Tem cachorrinho novo lá, então fica essa bagunça. Paciência, peço desculpas. Ele me falou, você me indicaria as regiões portuguesas onde podemos achar tintos para acompanhar um bacalhau ao forno com legumes? O Felipe é como eu, gosta do tinto com bacalhau. Eu gosto de alguns do Dão, mas gostaria de outras sugestões também, além do Dão. Parabéns e grande abraço. Bom, Felipe, vamos lá, vamos fazer um show de vinho tinto em Portugal de diversas regiões para você. Prepara aí lápis e papel na mão, hein? Olha, vamos falar de Douro primeiro. No Douro... com Touriga Nacional 53%, Touriga Franca 40%, Tinta Barroca 5% e Tinta Roriz 2%. Essa maravilha da Quinta do Vale Meão, isso é vinho lá para dia especial, né? R$ 2.251 lá na Mistral. Mas você tem também do mesmo produtor o Meandro do Vale Meão. Esse é 45 de Touriga Franca, 38 de Tinta Roriz, 10% de Tinta Barroca, 3% de Alicante Boucher. Um espetáculo, custa R$ 375,74. Tudo lá na Mistral. Eu fui procurar as regiões, eu vou sempre na Mistral, que é o catálogo mais farto e de altíssima qualidade, e acabei me abastecendo lá, de várias regiões. Ainda no Douro, nós temos o Altano, da família Symington, famosa pelos Grahams e vários outros vinhos. Eles têm esse Touriga Franca 40%, com Tinta Roriz 30% e Tinta Barroca 30%. O Altano custa R$ 149,92, é um achado, é um best buy. Você tem também no Douro, com a uva Bastardo 100%, um vinho que eu gosto demais. É o Conceito Bastardo Tinto, R$ 689,39, um show de vinho. E que tal um Sousão 100%? O Sousão é a mesma uva vinhão lá da região do Vinho Verde. O Sousão é uma uva retinta, tem muito antociano, que são os componentes que dão a coloração ao vinho, e a Sousão é campeã. Esse Quinta do Couto Sousão, da famosa Quinta do Couto, custa R$ 501, é um grandíssimo vinho.
Bom, vamos para o Alentejo. A Quinta da Fonte Souto, Florão, também da família Symington. É um projeto até um pouco recente na família. É um show com aragonês, trincadeira, cabernet sauvignon, alfrocheiro e alicante boucher. Custa R$ 237,74. Você tem também no Alentejo um fabuloso produtor, que inclusive é brasileiro, que é a Tapada de Coelheiros, que é o Coelheiros Tinto. Eles têm vários, viu? Eu sugiro entrar lá, ponha Tapada dos Coelheiros no site da Mistral. Ele tem uma infinidade de vinhos de altíssima qualidade. Eles contam com a consultoria do Luiz Patrão, que faz o vinho Vadil, cuja mãe faz uma chanfana bonitão que ficou no meu coração. Toda vez que tem chanfana lá, ele faz um vídeo e manda para mim, só para me deixar com vontade. O Coelheiros Tinto custa R$ 275,38. Você tem também do Alentejo, com trincadeira aragonês, alicante boucher e cabernet sauvignon, a Vinha do Mouro Tinto, da Quinta do Mouro. A Quinta do Mouro também é uma quinta muito conhecida aqui no Brasil, está agora na Mistral e tem uma variedade muito grande do Miguel Louro, um belíssimo produtor. Ele é dentista, uma curiosidade, o Miguel Louro está sempre lá no Simplesmente Vinho, cara fenomenal, vale provar os vinhos dele. Você tem também lá no Alentejo, também da Quinta da Fonte Souto, Quinta Fonte Souto, o Vinha Souto, dos 2017. Esse custa R$ 1.056, é Syrah com alicante boucher, belíssimo vinho. Você tem na Bairrada um 100% Baga do Luiz Pato, Vinha Barrosa. É um vinho para tomar um dia na vida, viu? R$ 746. O Luiz Pato dispensa comentários, um cara fabuloso. É outro que tem uma linha enorme de vinhos, tem espumantes maravilhosos, vale a pena provar. Ele também tem esse irreverente, olha esse rótulo dele, ele tá... o Luiz, ele tem uma camiseta dessa, uma figura, que é o Rebel Tinto, Beira Atlântico, custa R$ 313. Ele é de Baga com touriga nacional e um toquinho de bical, que é branca, né? Um vinho fresco, gostoso, uma delícia. Você tem também o da Bairrada, o Baga, na sua grande maioria, e outras diversas castas locais, o Bussaco Tinto, que eu já mostrei para vocês, já falei, tive lá, coloquei vídeo aqui, um espetáculo. Aliás, tem, fora até das dicas do Didu, aí no YouTube, se você der uma busca Didu Russo Bussaco, vale a pena ver esse vídeo, que é maravilhoso. O Palácio do Bussaco custa R$ 1.065, um espetáculo de vinho, um dos grandes vinhos de Portugal. Também na Bairrada, e também do Bussaco, você tem o Bussaco Bairrada Tinto, que custa R$ 601. Esse é alfrocheiro, tinto a roriz, tinta pinheira e jaém. R$ 601. No Dão, você tem o Baga 100% da Quinta da Pelada, Baga. Quinta da Pelada dispensa comentários, né? O grande Álvaro de Castro, um cara maravilhoso, a sua filha Maria também, que seguiu os passos do pai, fazem maravilhas. Esse Baga 100% dele custa R$ 812. Tive lá uma ocasião, ele me serviu um Nebbiolo, você acredita? Ele tinha uma pequena plantação de Nebbiolo, fez um Nebbiolo tão legal, mas parece que ele não faz mais. Bom, esse aqui então é outro vinho para você respirar junto aos amigos, divide a conta, mas precisa provar. É o Quinta da Pelada Alto 2019. Ele custa R$ 1.253, gente, mas olha, é um vinho às velhas com 48 castas, sabe o que é isso? Eu não canso de repetir,
porque há muita confusão nisso, que vinhas velhas, quando se fala em Portugal em vinhas velhas, especialmente no Dão, no Douro, na própria Bairrada, em várias regiões, eles é uma coisa histórica do tempo que as pessoas tinham o seu vinhedo para fazer seu próprio vinho, que faz parte da alimentação deles, é aquela coisa do vinho cotidiano de uma taça por refeição, que é um hábito que o Brasil não tem, porque não faz parte da nossa cultura. Lamentavelmente, nós só vamos ter um mercado sólido, secondomé, quando as pessoas tiverem uma garrafa aberta na cozinha, porque abriu ontem, tomou um copo e hoje vai tomar outro no almoço e amanhã e de noite outro, e assim vai, faz parte da alimentação. Então, essas vinhas velhas, como se chamam, elas eram mescladas de várias castas, por isso, se desse algum problema numa determinada casta, em um determinado tipo de uva, não afetaria as outras. É isso que se chama vinha velha, e era muito comum tinto com branco. Tinham castas brancas e tintas. Há quem faça esse vinho ainda assim, que é o palhete, né? Quando tem branco e tinto junto, eles chamam de palhete. E há quem separe, ou quem tenha vinhas velhas só de tintos e vinhas velhas só de branco, ou que separa as brancas das tintas para fazer seu vinho. Esse aqui é misturado, custa R$ 1.253,94. Sugiro você que experimente. Outro vinho do Álvaro Castro é o Quinta da Pelada. Acho legal esse nome, né? Esse tem Jaém, Alvarelhão, Tinta Pinheira, Tinta Carvalha, Bastardo e mais 48 diferentes. 70% dele é com 48 castas diferentes e ainda Touriga Nacional com 30%. Tá certo? Esse custa R$ 783,48. Você tem ainda lá no Dão a Quinta da Ponte Pedrinha Reserva, um vinhaço de Touriga Nacional, Tinta Roriz e Alfrocheiro, que custa R$ 375,74. Olha, é vinho que não acaba mais, hein, gente? Você tem em Lisboa, por exemplo, na região de Lisboa, uma região que tem ganho muito prestígio, ali próximo do mar, são vinhos salinos muito interessantes. Você tem o Quinta do Monte Doiro, Tinta Roriz. Monte Doiro é um grandíssimo produtor e esse custa R$ 555,15. Espetáculo de vinho. Você tem também do Monte Doiro um Syrah com Viognier, olha que legal, fazendo vinho estilo lá do Rhône, que bota um pouquinho de branco. Você sabe que quando você fermenta uma uva tinta com um pouco de uva branca, a branca intensifica a coloração da tinta. Olha que interessante, além de dar um toque de acidez, né? Esse Quinta do Mouro Doiro, reserva 2017, é de Syrah com Viognier, 5% só de Viognier, e custa R$ 658,00. Um show. O Tejo, que é ali do lado, né? Também com essa mesma característica, um solo um pouco diferente, tem esse Afrocheiro com Syrah do Lago Alva. Lago Alva também é um grandíssimo produtor, conhecido aqui dos brasileiros, ele vem sempre nos encontros Mistral, um pessoal maravilhoso, Quinta da Lago Alva de Cima. Esse é o Afrocheiro Syrah, custa R$ 287,92. Você tem ainda o vinho verde Alvarelhão 40%, Vinhão 30%, que é o Souzão, quando é Souzão do Douro, plantado no vinho verde é o Vinhão. E Alvarinho 30%. Aqui também é interessante, né? Porque o Alvarelhão e o Vinhão são tintas e o Alvarinho branco, com uma participação bastante grande, 30%. Esse é o opaco Vinhão Alvarinho, R$ 470,00, do grandíssimo produtor soalheiro,
que faz um trabalho maravilhoso, orgânico. Ele tem parcelas biodinâmicas, faz vinhos com as próprias leveduras, um show. E olha, Felipe, eu ainda tenho uma surpresa para você, não bastasse tudo isso. Por coincidência, essa semana que passou, eu tive o prazer, a sorte e o privilégio de conviver com 4 produtores portugueses que chegam pela Premium Wines. E eu então tive com eles, fomos até num sambão com a turma toda, o Ó do Borogodó. Os portugueses adoraram, né? Levei para comer pastel na feira com caldo de cana. Eles nem sabiam que cana dava para fazer caldo. A gente tem uma cultura interessante que muitas vezes não se lembram de mostrar para eles, né? O estrangeiro, quando vem para cá, precisa conhecer nossa comida, o tutu de feijão, a feijoada, a muqueca, o pastel de feira, essas coisas que são legais. Bom, e eu então gravei com eles, vou mostrar para vocês conhecerem todos os vinhos lá na Premium Wines, que você encontra uma importadora com muita qualidade, que tem carinho no tratamento dos seus vinhos, que faz tudo legalizado, não tem nada de mutreta. Então coloco aqui para você se deleitar, tá certo? Orlando, meu amigo, obrigado pelo convite. Você está fazendo uma feirinha extraordinária, com 4 portugueses e um espanhol. É isso aí, Didu. Obrigado por ter vindo. Eu acho que a gente está dando ao pessoal uma oportunidade única de conhecer alguns produtores extraordinários, sendo que alguns deles nunca apresentaram os vinhos deles no Brasil, como é o caso do Mário Sérgio e do João Roseira. João Roseira, exatamente. O João, ninguém acreditava que ele viesse ao Brasil, veio. Eu não acreditava mesmo disso, porque eu achei legal. Teve gente que falou que só na hora que visse ele na porta do avião que ia acreditar. É isso mesmo. Que bacana. E olha, são vinhos de grande qualidade e que representam muito bem os seus locais, né? Sim, são 4 regiões que eu considero das melhores de Portugal, se não as melhores mesmo, né? Dão, Douro, Bairrada e Alentejo. Brincadeira. E com produtores excepcionais, que eu acho que a gente fica muito honrado de representar essas pessoas. Muito legal. Aqui. E são pessoas também muito bacanas. Sim. Não esquecendo o Juan. E ainda tem o João, que é o homem da Catalunha aqui. É isso aí. Com carinhas espetaculares, né? Uma garnacha peluda. Carinhas, as garnachas, principalmente as garnachas, mais do que as carinhas. Muito legal. Tem garnacha peluda, tem garnacha branca, garnacha tinta, tem... Bacana. E foi Belo Horizonte, estamos em São Paulo e agora tem Rio de Janeiro também, né? Amanhã nós vamos pro Rio. Bárbaro. Aí se encerra. Senão o velhinho aqui não aguenta. A gente não estamos aguentando mais, Orlando. Obrigado, meu amigo. Sucesso. Obrigado a você. João Roseira, meu amigo, que satisfação você no Brasil, bonitão. Agora eu gostei, pô. Você lembra, né, Dido? No início era gostar tanto de tanta coisa do Brasil, da cultura, da música, e pensar, vou para lá, vou gostar tanto que vai ser difícil voltar. Entretanto, nasceu a netinha, a Alice, e aí já não corre mais esse perigo, porque a Alice consegue bater o Brasil, né? Ah, sem dúvida, mas isso não dá para concorrer. Ô João, conta um pouquinho para as pessoas do Infantado, que é a vinícola que você comanda lá, que são vinhos espetaculares, que além de Porto tem vinhos tranquilos também. Fala um pouquinho para as pessoas que não conhecem. Eu não sei, eu se calhar vou começar por dizer que eu quando estava, faz 15 dias talvez, estava pensando que histórias é que eu vou contar para o Brasil e fiquei logo na dúvida de uma história que é como é que os brasileiros encaram o Dom Pedro I, porque na verdade essa nossa vinícola
Esse nome Infantado vem dele. Essa vinícola foi criada para o infante Dom Pedro, que depois se tornaria o Dom Pedro I do Brasil e o Dom Pedro parte de Portugal. Aliás, tem piada. Eu e o Gustavo, meu filho, tiramos a espada que o cara tinha aqui, pusemos uma tesoura de vindima e dissemos: olha que legal Dom isso. Pedro, vai lá para a vinha. Vai trabalhar um pouquinho. Vais ver o cavalo metamorfosando na videira. Ficou muito bonito isso. Então talvez essa coisa sabe, há duas ou três coisas que são simbólicas no infantado, mas que o simbolismo também tem valor. Claro. Então essa está no Brasil com uma vinícola que originalmente foi criada para o Dom Pedro, eu acho que tem piada. Depois também é interessante pensar que quando o meu pai e o meu tio começaram a engarrafar vinho do Porto em 1979, éramos o único vinho do Porto que não era engarrafado em Gaia. Isso também é outro simbolismo. Claro que eu digo muitas vezes, eu não sei, você tem uma maneira de pôr pi quando eu disser algo que não pode ouvir? Quando eu disser merda, você consegue pôr pi? Você só me avisar depois, eu corto o pedacinho. Eu tiro o áudio ali. Então, uma das merdas que tem piada no infantado é essa. E nós podíamos ter começado, ser o pioneiro e ter sido o primeiro a fazer vinhos de merda, vinhos fracos, não é? Eu acho que tivemos a sorte de não só ter esse facto simbólico de ser o primeiro, como fazer vinhos que, e aqui claro eu não sou uma pessoa imparcial porque adoramos o que fazemos, fazer vinhos muito interessantes. No vinho do Porto, completamente diferente de quase todo o mundo, porque desde o início meu pai e meu tio inventaram essa ideia do meio seco. Claro que não esquecer que é meio seco no contexto do vinho do Porto, mas temos a metade do açúcar da maior parte dos vinhos do Porto. Isso quer dizer que uma parte do açúcar que não está na garrafa produziu o álcool, então é menos açúcar e menos aguardente, faz o Porto muito mais leve. Nos douros, desde... não vou dizer ao mesmo tempo que o Derro, mas quase desde a mesma altura que estamos vendo, a nossa visão do Douro é conseguir encontrar o equilíbrio entre a concentração e a frescura. Então fazer Douro, que é bastante mais leve, mais fresco, e que nem sempre é possível, né? Porque não vamos também esquecer que somos uma região de sol e xisto, nós somos um pouco Chateauneuf, né? Lá é o calhau rolado, nós é o xisto, mas o efeito é o mesmo, dias quentes e noite muito quente que concentra muito o açúcar. Mas acho que ao longo, e aí temos uma série de vinhos aí para provar que eu penso que mostram que não é só vaidosice, mas que também na garrafa está vinhos com frescura. Certamente. João, muito obrigado, um prazer estar com você aqui no Brasil. E obrigado por esta recepção maravilhosa. Obrigado, amigo. Mário Sérgio, que prazer receber você aqui no Brasil. Eu sempre comento da maneira como você me recebeu lá na Bairrada, muito acima do que eu mereço, e comento com todo mundo, porque eu adoro os seus vinhos, o seu talento. Conta um pouquinho para as pessoas que não conhecem direito a Quinta das Bajeiras. Você merece isso e muito mais. Que é isso, o obrigado. é um embaixador dos vinhos portugueses aqui no Brasil, então acho que você mereceu isso e muito mais. E primeiro, nós gostamos também de receber bem quem nos trata bem. Obrigado. E gostamos de receber bem, porque as Quintas das Bajeiras é um projeto familiar em que nós só trabalhamos a nossa uva, portanto não compramos uva nem vinho. Portanto, somos um vitivinicultor engarrafador, como se diz em França, um vigneron, e queremos continuar nisso. Temos espumantes, desde espumantes somos um bocadinho, como costumo dizer, como Lavoisier. Na Quinta das Bajeiras nada se perde, tudo se transforma. Fazemos desde espumante até vinagre, até as sobrazinhas que ficam na garrafa. Que são maravilhosos, por sinal. É isso aí, que nós transformamos a vinícola do meu avô materno, que é bem pertinho das Bajeiras, é 1,5 km, então transformámos em uma adega só para vinagre. Portanto, nós fazemos desde o vinho branco, passando pelo espumante, vinho tinto, um licoroso, também fazemos um licoroso porque temos a Lambic Charentais e fazemos com a nossa aguardente um licoroso de baga, e fazemos as duas aguardentes, a aguardente de vinica velha, a aguardente de bagaceira e o vinagre. Portanto, esse é o nosso projeto, como eu disse, somos como Lavoisier, fazemos tudo, nada se perde, tudo se transforma. E você agora já está com um herdeiro aí ajudando que tem muito talento também, né? Que é o Frederico.
Eu acho que sim. Frederico, quero saber o seguinte, como é que é o seu projeto dentro da Quinta? Você tem ideia de mudanças? Como é que é isso? Não, a gente não tem ideia de mudança. Graças a Deus. Não. Continuar fazendo como está. Que beleza. Olha, é muito bacana ver essa sinergia de pai e filho, que não é uma coisa comum, e eu pude ver isso lá no local e fiquei muito feliz. Queria comentar a vocês e agradecer a presença aqui no Brasil, pô. Nós agradecemos tudo o pedido que tem feito por nós. Sucesso, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Manuel Lobo de Vasconcelos, ó, que prazer recebê-lo aqui no Brasil, mais uma vez. Você já está virando brasileiro também, hein? Com muito gosto, é um prazer enorme voltar ao Brasil, ver bons amigos, somos sempre muito bem recebidos aqui no Brasil e é uma alegria enorme também trazer aqui um bocadinho dos meus vinhos, da minha paixão, do meu projeto pessoal aqui ligado muito à terra, ao terroir. Isso que eu queria que você contasse um pouquinho, porque você tem um Alentejo que é muito fresco, que é uma coisa, realmente um talento seu, nós já conversamos sobre isso, mas eu queria que você explicasse isso. E você tem outros projetos também, que você poderia falar um pouquinho. Aqui o Alentejo acho que é um talento da natureza, porque eu tenho as condições, tenho a sorte de ter as condições que eu considero ideais para termos um vinho com grande equilíbrio, por isso temos solos muito diferenciadores, desde solos graníticos, solos argilocalcários, e com esta tipologia de solos o meu objetivo é encontrar o match perfeito entre a variedade e o solo, ou seja, a otimização da variedade. E o que eu tenho aqui para mostrar é isso, são vinhos com diferentes perfis, mas todos eles com uma linha de elegância e de frescor natural, que eu acho que é muito interessante. Que bacana, olha, o seu talento realmente merece destaque, porque são vinhos deliciosos e conseguem ser suculentos sendo frescos, que é uma coisa muito difícil, e você está jogando todo o mérito disso ao terroir, mas acho que tem suas mãos também, não? Sim, não sou só eu, temos uma equipa grande por trás, muito focada, muito concentrada, que acreditamos muito neste perfil de vinho, sobretudo vinhos que deem prazer, que sejam equilibrados de forma natural e que deem prazer ao consumidor, mas que também levem consigo o nosso terroir. Claro. Isso é fundamental, esse fator diferenciador é realmente um alentejano com um perfil de grande elegância. E que se torna inimitável, né? Porque é o único dali, né? É o terroir que nós temos, é aquele que temos de trabalhar, são várias parcelas, algumas mais próximas umas das outras, mas todas elas com perfis de solos muito diferentes. Para quem nos quiser um dia visitar, que puder passar por visitar o Alentejo, que é uma região muito bonita, nós estamos na região de Évora, que é uma região com um património histórico fantástico. Uma gastronomia espetacular, pode visitar a vinícola, temos enoturismo, pode visitar os vários perfis de solos, as várias calicatas e perceber um bocadinho porque é que este vinho vem deste solo, porque é que este vinho vem do outro solo. É uma experiência que eu acho que aconselho e por isso convido todos a nos visitarem. Obrigado, Manuel. Sucesso a você. Obrigado, Edu. Muito obrigado. Paulo Nunes, prazer estar com você mais uma vez. É sempre um gosto. Obrigado, meu amigo. E você está aqui na Premium com são dois produtores, na verdade, que você carrega o piano, né? Não, é um produtor e um micro produtor. Não vamos confundir. Não, estou com a Casa da Passarela, com o grande produtor do Dão, com a Casa da Passarela, produtor histórico do Dão, e que eu tenho o prazer de estar à frente da vinícola desde 2008. E depois tenho um pequeno micro produtor. Eu gosto de arranjar problemas e então comprei uma vinha há pouco tempo para arranjar problemas para mim próprio, e que é a Quinta da Perdonda, que é uma coisa muito pequenina, uma vinha muito pequenina da Serra da Estrela, e estamos aqui com os vinhos também hoje. E que são maravilhosos. Você está satisfeito com o resultado que está conseguindo? Muito satisfeito, muito satisfeito. Eu confesso, isto pode parecer quase um clichê, um produtor dizer uma coisa destas, mas é
é surpreendente, é inusitado o perfil de vinhos que tenho ali, que consigo ali. E estamos a falar num terroir muito próximo, em termos geográficos, é muito próximo de outros produtores com quem eu trabalho, mas tem um caráter muito próprio. Estamos numa cota mais elevada, temos mais altitude, temos um tipo de solo diferente, mais fértil, com alguma argila, e isso implica perfis completamente distintos. E para mim é extremamente confortável. É um projeto de risco também, enquanto uma casa como a Passarela é obrigatória a consistência ano, safra após safra. Um projeto micro como é este, como é a Quinta da Perdão, é um projeto de risco enológico, de experimentação, de liberdade. Claro. Se correr mal, olha, quem vai pagar as contas sou eu. Ô Paulo, para terminar, você hoje são quantos rótulos na Passarela? É coisa pra caramba. Já perdi a conta. É mesmo, né? Já perdi a conta. A Passarela tem um lado muito experimental também. Além dessa constância, você sabe que aquela coleção que eu tenho de fugitivos é uma coleção que eu tenho de vinhos que me permitem experimentar. E hoje estamos a fazer um trabalho muito profundo em termos de viticultura. O trabalho muito profundo é: nós, ao longo de 125 anos, 130 anos de história, chegamos à conclusão que os 7 locais perfeitos onde nós temos as vinhas são aqueles. Ou seja, nós temos 200 hectares de terra, nos 200 hectares de terra nós temos 60 de vinha, e esse foi o grande trabalho que foi feito ao longo de 130 anos. Hoje vamos mais longe, estamos aí mais longe, que é, dentro de cada uma das vinhas, perceber o que cada pedaço de terra dá daquela vinha. E isso implica, de facto, um aumento largo de portfólio, porque dentro da mesma parcela já temos às vezes 3 rótulos. Olha, que coisa, não? Porque são caráteres diferentes, solos diferentes, ou porque passam um filão de quartos ali especificamente naquele pedaço de terra, e é um trabalho muito, muito exaustivo que nós temos vindo a desenvolver. Daí justificar esta quantidade também. Maravilha. Obrigado, meu amigo. Obrigado, prazer em te ver. É sempre um gosto, meu amigo. Obrigado. Igualmente. Obrigado. Juan Rufi, meu amigo, que prazer. Outra vez aqui no Brasil. Contentísimo de estar outra vez contigo e com todo o equipo de Premium. Igualmente. Você transformou uma feirinha que ia ser só de Portugal numa feira ibérica, trazendo um pouco de Espanha para cá. Exacto. Adorei isso. Pero estoy solo. Não, mas tem garnacha peluda. Ninguém tem garnacha todos peluda. Son portugueses, solo estoy yo. Solo ante el peligro. Juan, conta um pouquinho da sua bodega e do seu trabalho para as pessoas que não conhecem ainda. Bueno, Altavins, situado en el sur de Cataluña, en una región vitivinícola muy famosa por las garnachas que se llama Terra Alta, que somos el primer productor del mundo de garnacha blanca. Producimos el 75% de la garnacha blanca de toda España y el 35% de la garnacha blanca de todo el mundo. É mesmo? Es una denominación de origen con una identidad muy potente, con una variedad que es la garnacha blanca. Pero aparte, también tenemos el descubrimiento de la garnacha peluda, el Almudí, 100% garnacha peluda, una variedad originaria, muy mediterránea, súper interesante de descubrir por su capa de color un poquito más baja, pero con aromas de fruta roja, especias, en boca un poco más rústica, que es fantástica. Ela tem a sua própria tipicidade. Muchísima tipicidad y muy versátil, un vino súper versátil que con diferentes temperaturas y copas podemos utilizar el Almudí y la garnacha peluda para aperitivos, maridarlo con pescados grasos, un tinto con pescados grasos, un poquito frío, de 12 a 13 grados, un poquito más de temperatura, podíamos hacer carnes blancas, carnes rojas, por lo tanto, es súper versátil, muy versátil. Bueno, lo que os decía, identidad o una filosofía de Altavins Viticultors, de vinos con mucha identidad, con variedades muy mediterráneas, garnacha blanca, la garnacha tinta, la garnacha peluda y la cariñena, también un poquito de syrah. Un proyecto muy honesto y un proyecto muy mediterráneo. Quiero que probéis mis vinos y seguro que cuando abráis una botella de Altavins, cerrando los ojos, viajaréis al Mediterráneo a través de estas variedades, de la garnacha blanca y la garnacha peluda, a través de su untuosidad, golosidad, fruta, acidez muy marcada y un muy buen balance. Esse é o Juan Rufi, bravo. Juan, para terminar, me fala
esses rótulos eu sei que tem uma história atrás deles. Conta isso pra gente. Los nombres de las botellas, de los vinos míos, son las culturas que han pasado por nuestro territorio. Desde, por ejemplo, el Almoín, que hace referencia a la cultura árabe. España estuvo ocupada por los árabes unos 800 años. Significa mercado árabe. Si alguna vez visitáis mi pueblo, Batea, un pueblo pequeñito de 2000 habitantes, aún quedan restos del Almudí, del antiguo mercado árabe, muy bonito. Tenemos el Tempus, que viajamos a Roma, a los romanos, latín, es tiempo en latín. Y aquí tenemos el Domus Pensi, que es la casa del peso. Aquí viajamos a la Edad Media. Domus es casa, Domus Pensi, la casa del peso. De hecho, en la Edad Media no existía el kilo como medida de peso y utilizaban diferentes medidas en regiones varias, ¿no? Y para evitar disputas entre compradores y vendedores había una casa dentro del mercado donde guardaban las medidas exactas de peso. Que sensacional isso. Claro, si había una disputa entre comprador y vendedor, antes de cortarse el cuello iban al Domus Pensi a ver si podían solucionarlo. O sea, por lo tanto, sensacional. De hecho, también las etiquetas es como si fueran restos arqueológicos. Claro. Como menos tiempo ha estado el vino en barrica, la letra es minúscula y está menos deteriorada. Es como si fuera un resto arqueológico más reciente. Como más tiempo ha estado el vino en barrica, la letra está mayúscula y más rota, es como si fuera un resto arqueológico más antiguo. De manera ascendente, 6 meses en barrica, 12 meses y 18 meses. Sensacional. Gracias, amigos. Sucesso a usted. Un placer. Igualmente. Os espero en España y probad Altavins. Certamente. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado e bebam com moderação. Vamos fazer como os europeus. Vamos tomar uma taça por refeição, gente. Escolha um vinho legal. Vai variando. A garrafa dura 2 dias. Um almoço e um jantar vai metade, outro almoço, outro jantar vai outra metade. No final de um mês você tomou 15 vinhos diferentes. Troque, experimente. Tá certo? Saúde!